pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. E hoje a gente tem um conteúdo que foi abordado na nossa aula lá na unidade 1, mas sem muita profundidade em algumas partes específicas. Hoje nós vamos falar sobre petróleo. E quem não queria, né? Fazer um furo lá no seu quintal e encontrar uma fonte de petróleo. Por que será que esse tal do petróleo é tão valioso? Vocês já se perguntaram? Aonde que são usados os petróleos? Será que o Brasil fabrica? Será que ele extrai? Será que a gente trabalha com petróleo? São assuntos que nós vamos abordar na nossa aula de hoje. Então, vamos lá com a gente para a nossa aula de número 43. Olha só, viu? 43. Nós estamos chegando já no final da nossa unidade. Não deixe para a última hora para você estudar para nossas avaliações. Então, aqui nós vamos abordar a química orgânica e o meio ambiente, parte 1. Vamos falar sobre fontes de energia. Nós temos o petróleo e o gás mineral que serão abordados na aula de hoje. Como habilidade, nós temos compreender e identificar os compostos do petróleo, carvão mineral, o biogás e demonstrar sua utilização no cotidiano. Então, vamos ao que interessa, vamos ao petróleo. Aqui nós temos que o petróleo ele é encontrado em jazidas que se formaram ao longo de milhões de anos, através de complexas transformações químicas que ocorrem nos restos de organismos acumulados nos fundos dos antigos mares. Então, a gente está vendo que ele é encontrado em jazidas, ou seja, são reservas lá no fundo dos mares e também em terras firmes, tá? Mas o que é o petróleo? O que ele é? Você já viu? Eu só vejo na televisão, né? Porque nunca cheguei perto. Mas o petróleo, ele é uma mistura líquida, viscosa e escura, constituída por muitos hidrocarbonetos diferentes. O que é hidrocarboneto, pessoal? Ah, professora, nem lembro, foi lá na unidade 1, tem que lembrar? Tem, né, gente? Tem que lembrar. Hidrocarbonetos são as funções orgânicas compostas apenas por carbono e hidrogênio, ou hidrogênio e carbono, por isso o nome hidrocarboneto. Então, o petróleo ele é constituído por esses compostos, o que torna o petróleo uma fonte riquíssima de hidrocarbonetos. Através de várias reações e transformações que são feitas com o petróleo, a gente consegue extrair dele vários hidrocarbonetos com várias funções diferentes. Funções diferentes para a gente, para a indústria, para combustível. Nossa, petróleo ele é muito importante por isso, porque ele é uma das principais fontes de energia. Ele é dito como os combustíveis fósseis, né? Ah, professora, mas e por que que ele é tão caro? Quem tem petróleo é tão rico? Bom, ele não é um tipo de substância que você consegue num laboratório produzir. Ele foi produzido naturalmente num processo que levou milhares de anos, sob a ação de micro-organismos, temperatura e pressão. Por isso a sua raridade. Imagine se a gente conseguisse fabricar petróleo à torta e à direita. Será que ele seria tão valorizado? É igual ao diamante. Por que que o diamante é tão valorizado? Por que que ele é tão caro? Por causa do modo como ele foi produzido. Porque não consegue se reproduzir facilmente, sem um alto custo e muita pesquisa, outro diamante. Então, a raridade sobre este que o faz ser tão caro. E no caso do petróleo, além da sua raridade, a sua utilidade faz ele ser
tão valorizado. Tranquilo? Então vamos lá para a gente conhecer um pouco mais dos processos em relação ao petróleo. A importância do petróleo deve-se ao fato dele ser grande fonte de combustíveis e de matérias-primas industrializadas, industriais. Os principais grupos de hidrocarbonetos relacionados ao petróleo são a série dos alcanos de cadeia normal, que são conhecidos como N-parafinas. Parafinas mesmo, tá, gente? Aquela parafina da vela, que a gente às vezes faz até vela em casa, caseira, quando a gente está fazendo trabalho da escola. Pois é, as parafinas, elas são compostas por alcanos. Nós também temos os alcanos ramificados. São aqueles alcanos que apresentam na sua constituição as ramificações, Nós conhecemos lá na nossa unidade 1. Outros compostos são as séries dos alcenos, ou olefinas. Alcenos são os hidrocarbonetos que apresentam uma ligação dupla, ou seja, eles são insaturados. As séries dos naftênicas, que são os ciclanos, ou, como a gente também pode chamar, cicloalcanos. São os alcanos de cadeia fechada. Outra série muito importante é a série dos aromáticos, ou benzenoide, que são as séries que nós temos lá, os nossos anéis aromáticos, que também são extraídos do petróleo. Professora, mas o anel aromático, ele é o hidrocarboneto? Sim, é o hidrocarboneto. Ele apresenta 3 insaturações, mas a sua constituição é só de hidrogênio e de carbono. E no Brasil, gente, será que o Brasil ele faz a exploração do petróleo? Você já pesquisou em relação a isso? Vocês tiveram a curiosidade de entender um pouco de como funciona a economia no nosso país, quais as nossas riquezas, quais são as nossas matérias-primas que são utilizadas nas indústrias? É bom vocês ficarem antenados, principalmente para quem vai fazer Enem e para quem tem interesse de estar interagindo com a sociedade na qual ele está inserido, Então, vamos lá. Petróleo no Brasil. No Brasil, o grau de dependência dessa matriz energética, que é o petróleo, não é diferente. Nós temos essa dependência, nós necessitamos do petróleo para N funções industriais, assim como também individuais de cada pessoa que faz parte da nossa sociedade. Dados do Ministério de Minas e Energia, divulgados através do relatório Matriz Energética Brasileira em 2017, dão conta de que, junto com os seus derivados e com o gás natural, o petróleo equivale a 49,4% das fontes de energias utilizadas no país. Quase 50% das fontes de energias que são utilizadas no nosso território brasileiro são de origem do petróleo. No Brasil, a extração do petróleo ela acontece em 3 fases principais. A prospecção, que vai ser a atividade de detecção das reservas de petróleo e gás natural. Então, ali a gente tem um estudo que vai tentar detectar no nosso território quais são as possíveis jazidas de petróleo e gás natural disponíveis para uso. Outra fase é a perfuração. Na perfuração, pessoal, nós temos a obtenção da certeza da presença do petróleo. Então, veja que é um trabalho rigoroso. Imagina um maquinário necessário para perfurar um solo e chegar lá, não tem nada. Por isso que antes da perfuração existe a prospecção. Vai ser feito um estudo e vai se observar a possibilidade de que naquela determinado local, naquela região, tenha a presença do petróleo. E, normalmente o petróleo
ele sempre vai estar acompanhado do gás natural. Depois que se detectou a possibilidade dessa presença, aí vem a perfuração. Perfurou, aí que vai se ter a certeza da presença do petróleo. E por último, e não menos importante, nós temos a extração, que aí sim a gente tem a retirada do petróleo lá das jazidas para ser feito o seu tratamento industrializado, vai ser feito todos os processos dentro das refinarias que nós também vamos falar aqui na nossa aula, tranquilo? Então vamos continuar lá. Então aqui a gente viu que no Brasil nós temos 3 fases principais da extração do petróleo. Prospecção, que se você nunca tinha escutado esse nome, agora você já sabe o que se trata da detecção do petróleo e do gás natural, seguido da perfuração, que é a certeza da presença do petróleo, e a extração, que é o processo pelo qual o petróleo é utilizado e extraído, ou seja, removido do subsolo. Aqui nós temos alguns exemplos de plataformas de petróleo. Nós já vimos esses modelos lá na unidade 1, tá? Nós aqui no Brasil, nós temos as plataformas que são ditas como fixas, também temos as autoelevatórias. O Brasil, pessoal, também é um dos maiores produtores do petróleo, mas ele não é autossuficiente para fazer todo o refino do petróleo para exportar. Isso porque esse processo de refino, ele tem um custo ainda muito elevado para nós. Então, aí a gente tem esse pequeno problema, né? Que o refino acaba sendo um custo muito elevado e a gente não consegue fazer todo o tratamento do petróleo aqui. E aí o que acontece? A gente extrai e boa parte acaba sendo exportado e depois a gente acaba fazendo a compra de uma parte desse petróleo através da importação do material já refinado. Então, pessoal, o que nós temos que entender? O que nós temos que entender? O petróleo, ele é um material, sim, que o Brasil trabalha, só que a nossa independência ainda não foi 100% alcançada devido aos custos do refino desse material, né? Esses elevados custos faz com que a gente faça a extração e boa parte desse material seja exportado. Tranquilo? Então, vamos continuar lá para a gente ver um pouquinho mais do petróleo no Brasil. Então, aqui nós temos o processamento do óleo cru. Que óleo, professora? O petróleo. Lembram lá da definição? Lá na unidade 1, eu estou forçando a memória de vocês, né? Mas lá na unidade 1 a gente fala que o petróleo é o óleo de pedra. Então, quando a gente fala processamento do óleo cru, nós estamos falando do petróleo bruto. Nós temos algumas etapas que são muito importantes para definir o tipo de uso que nós vamos fazer das matérias-primas que são disponíveis lá no petróleo. A primeira etapa que nós temos da refinação é a destilação, que é o processo básico de separação do petróleo. Aqui nós vamos ter a vaporização e condensação, onde nós vamos ter a ação das diferenças de temperatura e de pressão, onde a temperatura e a pressão ela vai estar agindo em cima dos compostos do óleo cru. Como que nós vamos fazer a distinção das substâncias que vão ser retiradas? A partir da diferença dos pontos de ebulição. Lembram quando a gente falava lá no segundo ano sobre separação? Não, segundo ano não, primeiro ano, separação de misturas. Nós tínhamos o processo de destilação, onde a gente conseguia separar substâncias que estavam tão dispersas umas nas outras, que às vezes a gente nem conseguia ver a olho nu quais são as substâncias que estavam lá dentro. Mas, como nós sabemos, como bons cientistas que somos, que
Entre as propriedades da matéria, nós temos a temperatura de ebulição e de fusão. Então, a gente sabe que cada substância pura vai ter uma temperatura de ebulição específica para ela. E é por essa diferença de temperatura de ebulição, ou seja, temperatura na qual ela vai deixar de líquida para virar um gás, um vapor, é que se faz a separação de misturas através da destilação. E esse processo é um processo básico, como a gente falou, ele é bem simples e também é aplicado no petróleo. Depois da destilação, nós temos outro processo. Vamos lá para a gente conhecer? Nós temos o processo que segue, que é a desasfaltação. E é feito à base de propano. Aqui nós vamos ter a extração por ação de um solvente, né? Um gás, um óleo de alta viscosidade, que é conhecido como óleo desasfaltado. E ele está presente lá no resíduo do vácuo proveniente da destilação. Então, a gente fez a destilação e dessa destilação sobrou resíduos que ficaram no meio do processo. Para fazer a retirada desse resíduo, que é esse gás oleoso, esse de alta viscosidade, nós fazemos uso de um solvente, que é o propano. Por isso que o nome recebe aqui de desasfaltação a propano. Esse é o nosso segundo passo. Tem mais um terceiro, que é o desaromatização, tá? Nesse caso, não é tirar o cheiro, tá, gente? A gente não vai tirar o cheiro, não. A gente vai fazer a extração de compostos aromáticos polinucleados, ou seja, que são formados por vários núcleos. Aqui, nós vamos fazer o uso de um solvente, que é o furfural. Furfural. F-U-R-F-U-R-A-L. Então, nós temos aí o uso de solventes para fazer a extração. A gente fez a extração de um composto oleoso e agora a gente está fazendo a extração de compostos aromáticos. Depois desse processo, ainda fica resíduos. Olha como é que é complexo. Nós vamos ao quarto passo, que é a desparafinação. O que nós temos nesse processo? Esse é um processo típico na produção de lubrificantes. Trata-se de uma extração, ou seja, uma remoção das parafinas do óleo que ficou lá, da desaromatização. E aí a gente vai fazer essa retirada dessas substâncias de parafina que sobraram do processo anterior. O quinto, nós temos que nós seguimos, no caso aqui, para desoleificação. Como o nome já está falando ali, né? Desoleificação. Ele é idêntico ao processo de desparafinização, bem parecidos. Aqui a gente vai remover os óleos que ficaram retidos do processo anterior, né? Do processo da remoção das parafinas. Depois daqui a gente vem para observar quais são os compostos que a gente pode obter destes processos todos. Aí a gente vai ter, né, na coluna de torre ou do fracionamento, nós vamos ter os gases metano ou butano, a gasolina, o querosene, o óleo diesel, óleo combustível, lubrificantes, parafinas e asfaltos. Então, esses aqui são todos produtos que podem, são matérias que podem ser retiradas para uso comercial, industrial, diversos, né, tipos de uso através do petróleo. Tudo isso aqui, gente, está lá dentro do petróleo. Só que tudo junto e misturado, formando esse óleo de pedra. Aqui, para a gente ter uma ideia dos hidrocarbonetos que estão presentes no nosso petróleo e a quantidade de carbonos que estão presentes na
estrutura de cada um deles. Então, aqui, ó, no gás liquefeito, nós temos de 1 a 4 átomos de carbono. Na nafta leve, nós temos de 5 a 7 carbonos. A gasolina, ela apresenta de 6 a 12 carbonos, isso na estrutura dos seus compostos, tá? Querosene, de 9 a 15. Observe que, à medida que o nosso material é um material diferente, digamos, de massa molecular mais pesada, mais denso, a quantidade de átomos de carbono também vai aumentando. Por isso que eles acabam sendo materiais mais pesados, entre aspas, vamos dizer assim. Ó, óleos combustíveis, de 14 a 18 átomos de carbono. Lubrificantes e asfalto, eles vão ter uma quantidade maior de átomos de carbono, acima de 18, só que, se for, por exemplo, material asfáltico, ele vai ter um número muito grande de átomos de carbono. Então, a gente coloca só como acima de 18 átomos de carbono. No refino do petróleo, é possível transformar compostos orgânicos maiores em compostos orgânicos menores, através dos métodos de isomerização, craqueamento e alquilação. No primeiro, consiste em transformar hidrocarbonetos de cadeia normal em hidrocarbonetos isômeros. O que isso quer dizer? Com a mesma quantidade de átomos, né? Mesma fórmula molecular, mesma massa molecular. Só que eles vão ser de cadeias ramificadas mediante o uso de catalisadores e aquecimento. O segundo é o craqueamento. O craqueamento é um processo químico que transforma os compostos de cadeias carbônicas grandes, né, em frações com cadeias carbônicas menores. Por isso o nome craqueamento. Isso ocorre quando eles são aquecidos a alta temperatura na ausência de oxigênio. Então, nós vamos ter aqui, ó, uma cadeia carbônica com 12 átomos de carbono e 26 de hidrogênio, ela pode estar gerando cadeias carbônicas menores, ó. Ela pode ser quebrada formando cadeias de 10 átomos de carbono e outra de 2 átomos de carbono, ou ainda, ela vai estar gerando cadeias com 8 átomos de carbono e 4 átomos de carbono, e cadeias com 7 átomos de carbono mais outra com 5 átomos de carbono. O craqueamento, ele é um dos processos muito importantes. Porque pense aí, o petróleo, ele é uma substância rica em hidrocarbonetos. E o carbono, nós sabemos que ele tem uma alta facilidade de realizar ligações um com os outros, né? Eles se unem com muita facilidade. Então, dentro do petróleo, nós temos a presença de um número muito grande de carbonos, que formam cadeias grandes. No processo de craqueamento, nós temos a quebra dessas cadeias, transformando elas em cadeias menores, o que possibilita, o que facilita o uso delas como matéria-prima para outros produtos industrializados, combustíveis e N utilidades que elas podem ter. Para a gente ter ideia de mais ou menos como funciona, nós temos um exemplo, né, um modelo de como é que ocorre o craqueamento. Vamos lá para a gente conhecer? Eu acho que vocês já viram. Olha só, aqui nós temos como se fosse um cilindro gigante que está sendo aquecido, onde o petróleo bruto, né, ele entra aqui num tubinho, tá vendo essa linha vermelha logo abaixo do petróleo bruto? Pois é, ali o óleo ele vai ser aquecido em uma fornalha. E os vapores, eles vão vindo para dentro desse cilindro aqui, ó. À medida que a gente tem temperaturas diferentes aqui dentro, nós temos a extração de produtos diferentes derivados do petróleo. A 400 graus Celsius, nós temos aqui, ó, lubrificante, parafina e asfalto. 370 graus Celsius, nós temos óleo combustível. 300 graus Celsius, a gente consegue condensar, ó, o diesel. 200 graus Celsius, a gente consegue retirar o querosene. A 150 graus Celsius, a gasolina. E 20 graus Celsius, nós temos o butano e o propano.
que você observa? Que pela diferença de temperatura de ebulição, nós conseguimos separar digamos assim, desse composto do petróleo que teria moléculas muito grandes, as moléculas pequenas, e cada um com um uso bem específico pelas indústrias. Por isso que o petróleo ele é uma das fontes mais ricas em matéria-prima para a indústria, seja como gasolina, combustíveis, lubrificantes, asfalto ou ainda parafinas. Vocês conseguem observar aqui. E deu também para a gente ter uma noção de que é um processo bem complexo, né? Nós não temos apenas uma etapa, nós não temos apenas um produto. Eu tenho que ter uma maneira de recolher cada um deles especificamente. Eu não posso simplesmente ter um cilindro desse e ter lá toda a minha matéria-prima fluindo, eu não tenho onde armazenar, eu não tenho como recolher apropriadamente. O outro processo que nós vimos é a alquilação. Ela consiste na reação de um isoalcano, que é um alcano que tem um grupo metil no segundo átomo de carbono, com um alceno. Isso na presença de catalisadores. Então, se a gente for observar aqui, nós temos o nosso isoalcano e ele está reagindo com o alceno, que é um hidrocarboneto que tem uma insaturação, uma ligação dupla. O que vai acontecer? Nós vamos ter um ataque aqui, onde o hidrogênio vai se ligar ao carbono insaturado, que não tem, nesse caso aqui, não tem hidrogênio. Quando ele faz esse ataque, nós temos a quebra de uma das ligações duplas, que vai fazer com o carbono aqui da ponta, o H2C, necessite fazer uma nova ligação. E ele vai aonde? Ele vai se ligar ao carbono que perdeu um dos seus hidrogênios. Isso na presença de catalisadores. Nós vamos ter como produto um alcano. Nós vamos ter a junção dessas duas estruturas. Elas vão se ligar. Nós temos a quebra da ligação dupla e a formação de um novo composto, um hidrocarboneto saturado. Essa reação nós chamamos de alquilação. Quem deu origem? O metilpropano, que deu origem ao nosso isoctano, que também é chamado como 2,2,4 trimetilpentano. Trimetil porque, se a gente for escolher a cadeia principal, vai ser linear com 5 átomos de carbono e nós teremos 3 ramificações que saem diretamente dessa estrutura. Por isso, o nome de 2,2,4 trimetilpentano. Alguém já ouviu falar de isoctano? Vocês já ouviram falar de isoctano? Isoctano ele é um dos principais componentes da nossa gasolina. E uma das formas de se obter esse componente é através dessa reação de alquilação. Então, nós temos vários tipos de processos nos quais o petróleo passa. Agora você pensa, a estrutura que eu estou falando física mesmo, tá, gente? A estrutura necessária para realizar todos esses processos. Vale a pena você ter petróleo bruto e realizar um processo desse só? Não, você vai obter só um tipo de produto. E você vai acabar perdendo matéria-prima para infinitos outros produtos. Então, todos esses processos são feitos nas grandes refinarias. Elas fazem cada processo desse de acordo com o tipo de produto que elas estão interessadas a obter. E aí é feito todo esse trabalho com o nosso petróleo cru, que é extraído direto lá das jazidas. Deu para entender o porquê acaba sendo bem caro esses processos? Deu, né? São caros mesmo. E agora, para a gente praticar, ou vocês acham que não ia ter nenhum exemplo? Tem sim. A gente vai agora para o nosso aprender fazendo. Vamos lá? Para a gente ver qual é o exemplo da aula de hoje? Nós temos aqui, ó, o que vem a ser octanagem.
Octanagem. E no jornal fala que nós temos aditivos que são colocados para aumentar, para diminuir a octanagem da gasolina. Mas o que é isso dos combustíveis? O que é? Bom, a gente trouxe para vocês. Octanagem é um número que expressa a qualidade de uma gasolina. A octanagem ela é a medida de resistência do combustível à pressão que ele sofre dentro da câmara de combustão do motor. Ou seja, é a capacidade que ele tem de resistir em misturar-se com o ar ao aumento da pressão e de temperatura, sem o quê? Sem detonar. Então, octanagem, ela é uma medida de qualidade, sim, porque quanto maior a octanagem, mais resistente à detonação aquele combustível é, o que torna o seu uso cada vez mais seguro. Então, aqui a gente não erra mais, né? E para fechar o conteúdo de hoje, nós temos o carvão mineral, que é outra fonte muito importante de combustível. O carvão mineral, gente, ele é também conhecido como carvão de pedra, é um sólido escuro, encontrado em várias regiões do mundo. Ele foi formado como resultado de complexas transformações químicas sofridas por organismos vegetais soterrados há milhares de anos. Aqui a gente tem uma representação de uma pedra, né, que seria o carvão mineral. Então, é um carvão, aí você pensa, poxa, professor, mas carvão, né, um carvãozinho a gente compra ali no mercadinho, é baratinho. Esse daqui, ele é um carvão que sofreu um processo de milhares de anos para chegar ao ponto que ele é. Digamos assim, que ele tem uma maior rentabilidade, muito maior a rentabilidade dele com relação ao carvão que a gente utiliza. Os depósitos de carvão mineral podem apresentar diferentes teores de carbono, dependendo do tempo transcorrido. De acordo com esse teor, o carvão mineral ele recebe diferentes nomes. Então, nós temos a turfa, o lignito, a hulha, que é o carvão bentuminoso, e o antracito e também a grafite, de acordo com a quantidade, a porcentagem de carbono. O antracito ele tem 90%, a hulha tem 80%, a madeira tem 40%. Então, esses são os nossos tipos de carvão mineral e são classificados de acordo com as suas porcentagens de carbono. A turfa ele é um material de origem vegetal parcialmente decomposto. Ele é encontrado em camadas, geralmente em regiões pantanosas e também sobre montanhas. O lignito é uma rocha sedimentar macia, tem uma coloração marrom. É um combustível formado pela compressão de turfa, né? Compressão da primeira lá. Ele é considerado um carvão com baixo teor calórico. O antracito, ele é uma variedade compactada e dura do mineral, né, do carvão que possui um elevado brilho. A hulha, que é muito conhecida, né, pelo pessoal que trabalha nas indústrias, é um tipo de carvão mineral rico em carbono, presente na crosta terrestre, na forma de depósitos que resultam da fossilização da madeira. Então, assim, o carvão mineral a gente já está vendo como ele é utilizado e os teores de carbono que ele apresenta. De acordo com o teor de carbono que ele tem, ele vai ser uma ótima fonte de combustível. Por isso que ele também é trabalhado como fonte de combustível, assim como o nosso petróleo. Quando a gente tem a combustão total, completa do nosso carvão mineral, nós temos uma reação química que vai liberar dióxido de carbono. Então, aqui nós temos a representação onde o C ali, que é o carbono, está representando o nosso carvão mineral. Não é C de carvão, tá, gente? É C de carbono. Lembra que ele é classificado de acordo com a quantidade de carbono? Pois é. Então, ali nós temos o carbono que reage com o oxigênio, né? E na sua combustão total, nós temos a formação do dióxido de carbono.
O carvão mineral ele teve um papel significativo na história da humanidade, como o principal combustível nas máquinas de vapor durante a Revolução Industrial. Uma revolução muito importante para todos nós e principalmente para a ciência também, né? E ele fez esse seu papel importantíssimo. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANAEL, o combustível fóssil com maior disponibilidade no mundo e nas primeiras fontes de energia usada pelo homem é o carvão mineral. Então, o carvão mineral ele tem uma maior disponibilidade que o petróleo, além de que ele já é usado como fonte de energia pelo homem há muito tempo. O uso do carvão mineral está relacionado às suas propriedades, como o poder calorífico que possibilita a geração de energia por meio da sua combustão. E o que nós temos agora? Vocês viram aí como que a gente tem que conhecer as nossas fontes de combustível, né? Ah, professora, mas a gente estuda isso na química? Estuda, porque de acordo com o tipo de fonte de combustível, consequentemente a gente tem algumas questões ambientais que vêm associadas. Então, para a gente fechar essa nossa primeira parte da aula, vamos para um aprender fazendo? Vamos? Vamos lá para o nosso exemplo? Exemplo número 2. O que vem a ser pirólise do carvão mineral? Eu sei. Gente, pirólise. Quem aqui já viu, nem que seja pela televisão, um show pirotécnico? Esse show pirotécnico, ele mexe com água? Não. Mexe com fogo. Piro vem de fogo. Então, quando a gente fala da pirólise do carvão mineral, nós estamos falando da sua queima. Mas o que vem a ser essa pirólise? Vamos lá para a gente ver a nossa resposta para esse exemplo da aula de hoje? É o aquecimento do carvão mineral em altas temperaturas na ausência de oxigênio, que permite obter gases, líquidos e sólidos importantíssimos. Então, a gente trouxe algumas perguntas bem tranquilas para a aula de hoje nos nossos exemplos, né? Com conceitos que são importantes da gente trabalhar e entender no nosso dia a dia. Para quando você estiver assistindo lá um jornal e alguém falar sobre pirólise do carvão ou ainda sobre combustíveis a partir do carvão mineral, você já sabe que o carvão mineral, ele é um carvão, uma pedra, que sofreu um processo químico, né, pelo acúmulo de materiais de organismos, vegetais, que lhe levaram ali, milhares de anos para formar o carvão que a gente acabou de conhecer. Detalhe importante, classificado de acordo com a quantidade de carbono que ele vai apresentar. Quanto mais carbono, mais eficiente. E no mais, eu falo na nossa revisão já já.